Voltamos então com o programa Grandes Temas e hoje os nossos convidados nos ajudam a compreender como a saúde mental afeta os estudantes ao longo da vida acadêmica. O tema de hoje é saúde mental na universidade. Antes do intervalo, Elza, a gente estava conversando e você iria fazer justamente o comentário do que Eu ia comentar sobre a questão dos jovens, que eu comentei no início, que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? Eu penso que o mundo está difícil de se viver, não é? Eu acho que principalmente para o jovem, que geralmente eu acho que hoje em dia não tem muita perspectiva de vida, não é? Se você pensar num mundo como todo global, a gente está vendo as coisas aí até pela informatização, pela televisão, a gente vê tudo ao vivo e a cores, né? E no Brasil, que cenário nós temos? Cenário político, social, econômico, né? A gente está, assim, desamparado, né? Adultos também. A gente está sem muita perspectiva, né? De esperança. Que futuro esses jovens estão vendo, né? Estão tendo, né? Por aí. E aí o jovem universitário, quando ele chega, por todas as razões que a gente já viu aqui, né, ele vem, às vezes se afasta da família e entra nesse mercado competitivo de pensar no futuro. Nem sempre um diploma é garantia de emprego, né, de vida, de mercado de trabalho. Então, bate o vazio, né? Você fica desamparado, você fica sem ter um suporte, né? Emocional, sem ter um suporte familiar, sem ter um suporte dos próprios pais. Se você viu o número de desemprego que tem aí, né? Falta de perspectiva, a dificuldade, a incerteza do futuro que nós estamos vivendo, os adultos, a desesperança, que é o fator mais importante para alguém quando vai se matar, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar o que é que nesse cenário a gente pode fazer para amenizar esse sofrimento, né? Perfeito. Eu queria chamar uma questão justamente de um telespectador nosso para a gente conversar. Diz o seguinte: boa noite, parabéns pelo excelente programa. Gostaria de saber se os problemas de suicídio acontecem mais com os jovens advindos das cotas ou é um fato comum a todas as classes sociais contidas na UFRN. Em relação ao Brasil, temos alguma diferenciação ou é uma média? Em uma linha do tempo, tem-se um aumento atualmente dos casos de suicídio? Questão de Luiz Carlos, do bairro de Capim Macio, aqui de Natal. Olha, eu posso... Não sei se Patrícia, pode falar, lá do CEPA, ela pode dizer alguma coisa. Essa semana eu tive com uma professora, colega lá, que é supervisora no CEPA, ela disse que os estagiários estão atendendo 12 casos de tentativa de suicídio de alunos aqui da universidade. Não tem informação se esses alunos são de cotas, não são. Acho que não, porque o suicídio acontece em todas as classes sociais. Ele é multifatorial, como diria. É multifatorial, em todas as classes. Você vê país de primeiro mundo, né, que as pessoas têm um IDH melhor, como Canadá, as pessoas suicidam muito. Então, não acredito que haja alguma coisa em relação a isso, né? E o que foi que ele perguntou mais? Se isso é uma média no Brasil, se tem, né, uma... Não, eu acredito que, assim, a gente tem 2 serviços que atendem a alunos aqui do ponto de vista assistencial, né, do cuidado psicológico. A gente tem a PROAI, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que atendem alunos prioritários, né, e temos o serviço de psicologia aplicada, que é o serviço escola, que atende aí não somente a comunidade interna, alunos e docentes, servidores, mas também toda a comunidade externa. E a gente não vê realmente diferenças em relação a isso. A gente recebe uma expressividade que aparece em todas as camadas da população. O que, de fato, é muito mais, tem sido mais recorrente, é essa expressão do sofrimento, seja pela ideação, pela tentativa, pelo automutilação, né, como um comportamento que antecede a essa perspectiva, né, é uma necessidade de deslocar um pouco essa dor, essa angústia, que é insuportável para uma dor corporal que eu consigo dar conta, que eu consigo localizar, diferentemente dessa dor, né, emocional. Então, a gente percebe esse tipo de expressividade, mas não essa diferença tão, né, clara entre cotas e não cotas, não. Mas para o aluno da universidade,
deve procurar esse serviço. Deve, né? E aí, nesse sentido, a gente tem a escuta de plantão psicológico, que vai ser retomada no Serviço Escola a partir de setembro, mas que já está em curso na PROAI. Então, basta procurar o serviço, né? Buscar saber qual é a escala de plantão. A gente tem técnicos e estagiários fazendo essa escuta semanalmente, até o final do semestre. E o serviço da PROAI, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, funciona ali no relógio, no Centro de Convivência, o relógio do Sol, não é? Isso. Eles atendem a semana inteira, qualquer aluno pode procurar. Isso é muito importante. Eu gostaria também de fazer uma colocação, aproveitando o tema, da pouca receptividade que nós temos nos hospitais gerais aqui de Natal. Simplesmente não tem. Existe uma lei, né, que deveriam ter 5 leitos psiquiátricos, né, em cada um deles, e não existe absolutamente. O atendimento é feito na base da urgência, né? Quer dizer, naquela situação de urgência eles não podem se ver livres, né? Das consequências da ingestão, de repente, das diversas substâncias, dos enforcamentos e por aí afora. E tão logo, não é, seja superado a questão da morte iminente, eles tendem a se livrar do paciente encaminhando para outros tipos de serviço, imediatamente. Quer dizer, desconsiderando, né, inclusive, o que já foi levantado aqui, né, a questão da alta reincidência no primeiro momento. Quer dizer, absolutamente não se considera. E simplesmente se livra, não é? Tentando transferir para instituições que a gente reconhecidamente sabe que são falidas. Instituições mentais. Lamentável, né? Eu queria só reforçar também uma campanha, como a Elza colocou, né, em setembro tradicionalmente é o mês de campanha em prevenção ao suicídio, e toda a assistência psicológica da UFRN, né, PROAI, CEPA, IMD, DAS, vários serviços aqui da UFRN estão se organizando em termos de planejamento para fazer uma grande campanha no mês inteiro, com várias ações, né? Então a gente convida desde já toda a comunidade acadêmica para que no dia 4, né, nós estamos convidando que as pessoas façam fotos vestido de amarelo, que é a cor, né, que é representativa, e que coloque, né, uma hashtag que a gente tem utilizado desde o ano passado, que foi inaugurada pela PROAI, que é não é mimimi, é papo sério, né, e tente descrever um pouco nessa foto quais são as estratégias de cuidado que a universidade pode promover para atender essa necessidade que os alunos estão apresentando. Perfeito, muito importante o trabalho lá. Eu vou passar a palavra para um outro telespectador que pergunta o seguinte: como identificar as pessoas que estão mais propícias a cometer suicídio? Pergunta de Dantas de Nova Parnamirim. Pergunta interessante. É uma pergunta bastante interessante. Porque, né? Porque parece que não é visível necessariamente. Né? Na realidade as pessoas não têm o olhar, né? Nós temos uma série de indicadores. A questão do isolamento, daquela pessoa que começa a querer se afastar e não quer mais almoçar com ninguém, muda o horário. Aquela pessoa que pega um pequeno objeto de família, uma relíquia talvez, que a avó me deu, a mãe me deu, e ela entrega para o irmão e diz: olha, cuida aqui desse objeto para mim. Esse pai foi mamãe que lhe deu. E você diz: não, mas guarda, vai estar melhor com você, vai estar mais seguro. Então, assim, nós sempre costumamos nos cursos do CVV a instruir, né, os voluntários de pequenos sinais, que são sinais que levam a gente a imaginar. Aquela pessoa que fica o tempo todo ameaçando: olha, amanhã eu não vou estar aqui. A sua vida seria muito melhor sem mim, não é? Então, são situações que a gente vê que são coisas cotidianas, não é? E elas estão na literatura, né, Fernando? Pegando o que você está falando aí, a Sociedade Canadense de Prevenção do Suicídio, americana também, já orienta em relação a alguns sinais, né? Porque algumas pessoas dizem: não tem sinal, não existe, a pessoa emite sinais, só que a gente às vezes não identifica ou não quer enxergar, né? Eu acho que esse que você falou aí... a pessoa não está preparada para ver, né? Na realidade ela não tem a menor... Ela está tão ligada em outros aspectos da vida... Que não presta atenção. É porque... E essa história, né? Quem é o cachorro que ladra não morde, né? Não, isso é um mito, isso é um mito, isso é um mito. É terrível, né? Porque todos avisam, todos assim dão sinais muito claros, né? E que a sociedade desconhece, né? A quem vai fazer não ameaça, né? Pois é, Gleico,
porque cada um está preocupado com a sua vida, com as suas questões, e não percebe, às vezes, uma mudança repentina de comportamento, né? Eu estava de alguém que conhece e que está justamente já idealizando, né, uma tentativa de suicídio possível. Estava lendo uma matéria sobre a Organização Mundial de Saúde, que desde 22 de janeiro de 98, define que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então, nessa perspectiva, o conceito de saúde, numa dimensão mais ampla, portanto, obrigou universidades no mundo inteiro a se mobilizarem rapidamente para acrescentar a questão da espiritualidade em seus currículos de saúde, como aconteceu recentemente há algum tempo já, na USP, que tem uma cadeira obrigatória no curso de medicina, né, saúde e espiritualidade. Isso me chama a atenção porque esse aspecto que agora é parte da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, vai na contramão dessa sociedade que nós estamos agora considerando, né? Porque um aumento do suicídio significa que, como coletividade, nós estamos perdendo a capacidade, não é, de alimentar os sonhos das pessoas, o sentido da vida das pessoas, né? É uma sociedade cada vez mais materialista, não é? Cada vez mais individualista. E a perspectiva da espiritualidade, nesse sentido mais amplo, que pode ter ligação com alguma expressão religiosa ou não, de qualquer maneira, significa que o olhar do sujeito transcende o aqui e agora. A pessoa consegue distanciar-se um pouco mais, não é, daquilo que lhe angustia, daquele problema que ela acha que é insolúvel, não é, daquele tormento que ela está vivendo em função, por exemplo, da perda de um ente querido, do fim de um relacionamento, de um posto na empresa ou no trabalho. Ou seja, uma série de problemas que, se ela está numa perspectiva de vida radicalmente materialista, ela só enxerga uma parede na frente dela. Então, eu acho que é um aspecto interessante, eu não sei se vocês gostariam de repercutir um pouco mais, quer dizer, essa ideia da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que a espiritualidade, no sentido de contato com alguma crença, com o sentido da vida, com a natureza, consigo mesmo, né? Eu diria assim que está faltando humanidade. Né? Eu acho que as pessoas precisam se ouvir mais, prestar mais atenção umas às outras. Né? O que está faltando é isso no mundo, é empatia, né? É perceber um pouco o lugar do outro, quem é o outro. Né? Está faltando, né? A gente está vivendo num mundo de técnica, de tecnologia e até no sentido desse pensamento tecnológico mesmo, né? De codificação, de objetificação. Então a gente está perdendo a humanidade. Eu acho que a espiritualidade entra aí nessa parte do que é humano. Né? Eu acho que a gente está precisando, não só para os alunos da universidade, mas as pessoas de uma maneira geral, tem que pensar, refletir e entrar em contato com qual é o sentido da sua vida. E reconhecer, né, que os sentidos, eles podem mudar. Eles mudam ao longo da vida, né? Eu acho que numa definição de saúde, como a que a Organização Mundial coloca, a gente problematiza um pouco esse bem-estar completo, né? Porque não existe... Mas dinâmico, é uma coisa que é processo. Então, não quando, é a gente fala de saúde, a gente fala em saúde dentro da perspectiva de movimento. Exatamente. E não de paralisação. Então, acho que quando a gente reconhece que os sentidos da nossa vida, eles podem se transformar, os projetos podem mudar, o que eu quero hoje faz sentido hoje, mas se daqui a 4 anos não fizer sentido, eu posso me sentir livre e apta a buscar outras coisas que passam a fazer sentido. Reformular todo esse processo. Eu brinco que nós temos uma ilustração nos programas de seleção e formação de voluntários, que o cenário imaginário é: eu estou na minha bicicleta e vou andar numa ladeira, mas é uma ladeira com uma inclinação muito leve, e pedalado 1 quilômetro já cheguei na minha bandeira de chegada. Isso é o imaginário. O real é uma ladeira bem mais íngreme, que logo depois vem um buraco, que depois vem uma gangorra, que depois vem um canhão de bala, e você, na realidade, você tem altos e baixos até você chegar muitos quilômetros depois na sua bandeira de chegada, né? E é a necessidade que a pessoa tem que ter de ter a capacidade
de reconstruir o seu caminho a cada momento. E né? que a vida vai ser justamente esse retrato do caminho. Do caminho. Né? Como lógico. é que eu vou enxergando esse processo, como é que eu vou vivendo esse processo, como é que eu vou enfrentando as adversidades e criando estratégias, né, para me reinventar, né, durante esse processo. Inclusive, os estudos ligados a Harvard recentemente, né, demonstraram muito claramente que razões da felicidade, quer dizer, como o que pesa para as pessoas serem felizes. E cerca de 50% ligado a questões genéticas, cerca de 4 a 8% questões que você levantou, né? Por exemplo, a perda de um ente querido, um acidente, alguma coisa do tipo, né? E 2 questões ficaram muito interessantes nesse estudo, né? Primeiro, se a pessoa tem uma ligação afetiva forte, se ele tem amigos, se ele tem filhos, se ele tem uma estrutura familiar, uma estrutura de troca afetiva importante, não é? E também a grande questão, quer dizer, eu estou nessa vida, para quê? Fazendo o quê? Quer dizer, a que eu dedico, não é? Quer dizer, de que forma eu ajudo? Então eu estou numa instituição religiosa, não é? Dedicando, não é? A fabricar, a ajudar na formatação da felicidade. E o maior beneficiário é justamente aquele que proporciona essa felicidade. E tão importante, não é? Quanto a questão das ligações íntimas que eles têm. Fernando, o seu serviço, a gente falava do CEPA, né, como a possibilidade das pessoas buscarem ajuda. Verdade. E o CVV é fantástico como possibilidade de socorro, de uma conversa, de uma troca de ideias. A pessoa pode até ficar completamente anônima, se desejar. O CVV hoje tem um atendimento que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E dentro desse atendimento, nós garantimos um sigilo absoluto. Né? O voluntário não tem acesso a saber quem está ligando, da onde está ligando. A pessoa pode usar o nome que desejar, pode não dar nome algum. E o que importa é nós trabalharmos com aquilo que a pessoa traz. Né? É muito bom sentir que, por vezes, as pessoas ligam e ligam em estados emocionais extremamente abalados. E você percebe que no decorrer desse acolhimento, dessa conversa, ele vai relaxando, a pessoa vai relaxando e ao final agradece e diz, olha, você fez a grande diferença na minha vida hoje. Né? Eu acho que isso é o prêmio Nobel de qualquer voluntário do CVV. A gente está com um número na tela, olha aí, viu? É verdade. Então, assim, a você que precisa, a pessoa que necessita de um acolhimento, de uma conversa amiga, de um momento onde você possa colocar a sua história, os seus fatos, a sua vida, sem julgamento, sem a necessidade de você estar preocupado se você vai ser identificado ou não. Na realidade, se você vai ser identificado, bem livre, de forma bem aberta, onde você sabe que o que está sendo posto ali é uma confissão, porque na realidade nós não sabemos quem é, então você se coloca muito à vontade para isso. Nós temos um serviço hoje do CVV 188, totalmente gratuito, de celulares, de telefone público, de residencial. É um telefone gratuito, então a pessoa pode ligar a qualquer momento. Para um desabafo, né? Isso é muito importante. Para um desabafo. Né? Porque às vezes precisa de desaguar um pouquinho ali, Sim, né? Para compartilhar. Compartilhar. Né? E de todas as situações, a que eu acho mais impressionante é você ligar para um serviço como o nosso para compartilhar uma alegria. E até isso nós já vivemos. Né? Eu fico impressionado dentro de todas essas situações, né, que na realidade nós não compartilhamos apenas tristezas, nós compartilhamos alegrias também. Me ocorre dizer também que, para quem está ouvindo o programa assim, que se afaste dessa ilusão de uma felicidade completa, né? Essa coisa, eu acho que a sociedade, o mundo que a gente vive, o tipo de pensamento, é sempre nos prometendo, querendo fazer você acreditar que você vai chegar numa hora que você vai atingir um estado de total bem-estar, felicidade, né? Que você tem que ser isso ou aquilo. Nós vivemos no mundo, a gente está o tempo todo negociando com a vida, com o mundo, o quanto eu sou eu, o quanto eu deixo um pouco de ser eu. Né? Eu acho que o sofrimento, o suicídio, né? A loucura,
a doença, ela aparece, ela surge quando você deixa de ser você, né? Eu acho que a doença é uma restrição da liberdade, é uma restrição ao modo de ser, a sua experiência mais genuína. Então, a gente vive num mundo cheio de estímulos, né? Dizendo, seja isso, seja aquilo, seja de tal forma, faça isso, compre isso, tal. Eu acho que a gente tem que se afastar dessas ilusões, essas promessas de que você, comprando isso, você sendo desse jeito, você vai conquistar a felicidade, né? Ou vai ser sei lá o quê, não é? Essa vai ter sucesso, mágica, né? Essa fórmula mágica. Não, né? Procura a espiritualidade no sentido de entrar em contato com a sua experiência mais genuína do que você é. Não é não, Sérgio? A filosofia fala muito isso, a psicologia também. Então, eu diria isso, né? E procurar ajuda. Psiquiatra, CVV, psicólogos, né? Amigo, parente, alguém que ele possa lhe ouvir. Você me fez lembrar, você falou, Elza, se provocou falando dos filósofos, eu me lembrei do Jean... falando aqui para um filósofo. Jean Ladrière, da Suíça, na Universidade de Louvain, aliás, na Bélgica, Louvain, na Bélgica. Ele lembra a questão o espaço da vida é um espaço sempre plural, né? A existência é plural. E eu acho que uma das coisas que contribui para esse quadro de angústia, de perda de sentido, é quando algum fato traumático que provoca esse mal-estar, um sofrimento psíquico, né? Leva a pessoa a cada vez mais se distanciar. E que é mais um sinal, né, Fernando? É verdade. A pessoa começa a se distanciar, se isolar, ficar enredada nos seus próprios pensamentos, não compartilha, não se abre com o outro. E aí a gente começa a cortar uma parte importante da vida, que é o fato de que a existência é plural, né? Essa troca, né? E a expressividade, né? Tem que expressar o sentimento, gente. Doa quem doer. Fale o que você sente. Bata na porta Seja do você, vizinho, bata na porta, peça ajuda, né? Vai conversando. Né? Eu acho que isso que salva a gente. As pessoas realmente têm que ter a consciência de que a vida é formada de altos e baixos. Sim. E que nós temos que aprender a conviver em ambos os nossos estágios, em ambos patamares, não é? Na hora que eu estou na vitória, vou degustar essa vitória, e quando eu estou no meu fracasso, eu vou reajustar o meu fracasso, vou degustar esse fracasso e vou dizer o que é que eu posso fazer agora para voltar a ser uma pessoa vitoriosa, não é? E nunca perder a esperança, né? Porque Isso. eu acho que a esperança é tudo na vida, né? Você não pode perder a esperança. Há que surgir um caminho, né? E um túnel, uma luz, sempre há uma solução, não é, Glico? Sempre há, né? Um caminho. Inclusive, nesse estudo, né, que foi divulgado, havia uma situação de duas pessoas com idades muito parecidas, um que acabava de ter sofrido um acidente, ficado paraplégico, e outro que tinha acabado de ganhar na loteria. Então você imagina a diversidade de sentimentos que um e outro estavam tendo. E com o passar dos meses, dos estudos, aquele paraplégico foi se adaptando às condições, né, da cadeira de roda, de se relacionar daquela maneira, não é? E aquele que tinha ganho na loteria foi se habituando a um bom carro, a uma boa moradia, a um bom plano de saúde, por aí afora. Em 2 anos, o nível de felicidade, o nível, né, de bem-estar dos dois era idêntico. Em 2 anos. Interessante. Perfeito. E essa coisa que eu dizia, justamente da possibilidade de encontro do outro, né? Porque quando você sai um pouquinho de si mesmo, encontra o outro verdadeiramente, né? Eu acho que é uma forma também de você se deslocar daquilo que está te martirizando, né? E eu queria saber um pouco, Patrícia, lá no SUNUCEPA, como é que a dinâmica do trabalho promove no CEPA isso? a gente tem o acompanhamento individual, que podemos dizer que é o cargo-chefe, mas existem também outros grupos, né, que a gente pode dizer, grupos com viés terapêutico também. Existe o grupo de enfrentamento à timidez, o grupo de enfrentamento à tristeza, existe o grupo de orientação para carreiras, que é a orientação profissional, né? Entre outras atividades que acontecem também pontualmente. A gente tem uma atividade hoje que acontece toda sexta-feira que se chama Mover-se, né? E aí ela utiliza, né, de dinâmicas e questões relacionadas ao corpo e à dança para trabalhar também um pouco esse contato com
conosco, né? Agora, vocês estavam falando sobre essa necessidade da gente se expor, de a gente falar, né? Dessa pluralidade conviver, e eu estava pensando o quanto nós carregamos aí de responsabilidade em contribuir para que a gente construa espaços de tolerância, né? Porque se o outro não consegue reconhecer no espaço social onde ele está inserido uma certa disponibilidade para se revelar, ele não vai falar, né? E aí está o compromisso das salas de aula, dos professores, dos orientadores acadêmicos, dos amigos, da família, né? Todos os núcleos sociais nos quais eles podem, qualquer pessoa pode estar inserida, né? A gente tem que ter esse compromisso aí com a tolerância e com essa disponibilidade para ouvir e para receber a diversidade e a pluralidade, porque de fato a vida humana é assim, né? E vale muito a pena. Vale muito a pena. Olha, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria agradecer imensamente a colaboração de cada um de vocês para o debate desse tema de grande importância. Só lembrando, então, Patrícia, os estudantes da universidade que querem procurar os serviços da CEPA, podem procurar diretamente toda semana. Na verdade, a partir de setembro a gente retoma os plantões. CEPA que fica aqui em frente à Biblioteca Central. Fica aqui na rua da Biblioteca Central, bem no extremo. É só chegar até a recepção, buscar informação. Geralmente, quando a gente já está com a escala de plantão definida, a gente coloca no mural. E aí, é por ordem de chegada, não precisa marcar antes. Acabou a triagem, mas acabou a triagem porque a gente chega numa determinada época do ano, onde todos os alunos, todos os estagiários já estão com suas vagas, né, no limite. Mas o plantão, que é essa escuta de acolhimento, ela não cessa, nem no CEPA, nem na PROAIA. Isso é uma escuta que a gente permanece no ano inteiro, né, com breves intervalos só do recesso acadêmico, mas de uma forma geral a gente já está retornando. E aí convido também para que todos se atualizem dessa programação do Setembro Amarelo, tanto pelo site da UFRN quanto pelo SIGA. A gente vai estar disparando o calendário de maneira mais atualizada, né? E convidamos todos à mesa de abertura que vai acontecer no dia 10 de setembro, no auditório da reitoria, com a gestão da UFRN, com a professora Elza, né? Com representantes do CVV. Então, acho que vai ser um momento de muita troca, um momento muito rico. Muito bom, muito obrigado. E 188 é o telefone, 188 né? é o telefone do CVV. Estamos à disposição de qualquer pessoa que sentisse necessitada desse acolhimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Perfeito. Bom, o programa Grandes Temas fica por aqui, mas você pode continuar conectado com a gente pelo Facebook e no canal TVU no YouTube. Lá você acompanha o tema dos próximos programas e pode rever programas anteriores. Não se esqueça também de enviar sugestões de temas para a nossa produção. Então, curta e compartilhe as nossas fanpages. Obrigado pela sua companhia e até segunda-feira que vem.